Paz, quero partilhar uma palavra com todos. A palavra que eu quero partilhar com vocês, irmãos, ela fala sobre um homem diligente. Alguém que recebe os dons, os talentos de Deus e aperfeiçoa. Homem diligente é aquele que aperfeiçoa os seus talentos, os seus dons. Então a palavra que eu quero partilhar com vocês, ela está no Antigo Testamento, Provérbios, no capítulo 22, do versículo 29. Então a palavra de Deus nos diz assim: visto o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Neste caso, irmãos, aqui um homem diligente é aquele que trabalha mais, ou seja, é aquele que tenta melhorar a cada dia mais. Que enquanto uns que têm os dons, que têm os talentos se acomodam, esse homem diligente é aquele que treina arduamente, aquele que está sempre treinando para aperfeiçoar, tentando ser a cada dia, ser a cada vez melhor. Este sim será posto entre os reis e não permanecerá então entre os inferiores, de posição inferior. Porquê? Porque Deus honra aquele que honra a Deus. Deus honra. Irmãos, neste versículo, ele me faz lembrar uma parábola que Jesus Cristo contou. E a parábola que Jesus Cristo fala sobre talentos está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Ou então no Evangelho de Lucas, do capítulo 19, do versículo 11 ao 27, quando Jesus então fala sobre a parábola dos talentos. Então Jesus fala aqui sobre um homem que se ausentou do país, mas que antes de se ausentar do país ele chamou os seus servos, 3 servos, e então ele entregou os seus bens, ou seja, talentos. Ou seja, esse homem que Jesus Cristo aqui fala é Deus. E os servos que Jesus Cristo fala somos nós, o ser humano. Então, Jesus aqui fala sobre 3 homens, 3 servos. Então, a um homem, Deus deu 5 talentos. A outro homem, Deus deu 2 talentos. E a outro homem, Deus deu 1 talento. Então, nós vemos aqui o homem que recebeu 5 talentos. Nós vemos que esse homem ele foi diligente. Ou seja, ele foi aperfeiçoar os seus dons. E então ele multiplicou esses dons para os 10. Ou seja, vemos que ele foi diligente na obra que Deus o deu. Nos dons, nos talentos que Deus o deu. Então nós vemos aqui o homem que recebeu 2 talentos. Esse homem, Jesus nos fala que ele também foi diligente. Ele dobrou os seus 2 talentos para 4, ou seja, ele também se mostrou ser diligente, ou seja, ele mostrou ter zelo e temor para com a obra de Deus, para aquilo que Deus tinha posto nas suas mãos. Mas nós vemos que aqui com o terceiro homem, aquele que Deus tinha dado 1 talento, nós vemos que este homem foi diferente de todos dos outros 2. Nós vemos que este homem, ele foi um homem que não aperfeiçoou o seu talento. Ou seja, mostrou ser um homem relaxado, imaturo, despreocupado. Ou seja, acabou então por enterrar o seu talento. Acabou então por abafar o seu talento. Ele não usou o seu talento na maneira como Deus queria, na maneira como Deus o tinha dado. Então, resumindo, Jesus, ele conta que esse homem, que esse senhor, ele voltou, ou seja, o senhor daqueles 3 homens. Então aqui Jesus relata aqui a sua volta. Jesus subiu e então Jesus relata a sua volta, ou seja, quando ele vier arrebatar, no arrebatamento. E então, esse homem, Jesus, ele vai vir ajustar contas com cada um de nós. Com cada talento que Deus deu a cada um de nós. Ou seja, neste caso, Jesus veio e foi falar com aqueles 3 homens, o qual Deus tinha dado os talentos a eles. E então, nós vemos
que o homem que tinha 5 talentos, Jesus chamou ele, o homem, o seu senhor chamou ele, e este se aproximou. E então nós vemos a resposta do seu senhor: servo bom e fiel, sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E então este entrou no céu, ou seja, este foi salvo. E depois, de seguida, foi até ele, aquele homem com os 2 talentos, que tinha dobrado para 4 talentos. E então este também agradou a seu senhor. E então também recebeu as mesmas palavras do que o primeiro, dos 5 talentos. E então ele ouviu: servo bom e fiel, entra no gozo do teu senhor. Sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Então nós vemos que o primeiro homem e o segundo homem foram justificados por Jesus e entraram no reino, ou seja, foram salvos. Mas nós vemos que depois foi até seu senhor aquele que só tinha 1 talento. E então este vai até seu senhor e lhe diz então que não usou esse talento na maneira certa, ou seja, que acabou por encobrir o seu talento, que acabou por guardar ele para ele, ou seja, não deu uso como Deus queria, não usou o talento na obra de Deus, ou seja, não foi um homem diligente, não foi um homem que teve zelo, que teve temor, porque pensava que o seu Senhor, porque pensava que Deus, que Jesus não iria voltar. Então ele fez o que queria fazer, ou seja, ele viveu da sua forma, de como ele quis. E então, sabe o que é que aconteceu com este homem? Ele foi pesado na balança. Este homem foi pesado na balança e pereceu, ele morreu. E Deus lhe tirou o talento. O seu Senhor lhe tirou o talento. Porque ele foi um servo mau e negligente. Porque não fez a vontade do seu Senhor, não fez a vontade de Deus. Então nós vemos que este não foi justificado por Jesus. Este não herdou o reino dos céus. Este não foi salvo, mas este foi cuspido por Jesus. Este foi rejeitado, porque ele também rejeitou Deus primeiro, ou seja, ele negou o Deus, ele negou o dom que o seu Senhor lhe deu. Então este também foi negado por Jesus, este foi negado por Deus. Então este aqui foi achado culpado e julgado então para o inferno, para as trevas, por causa das suas más obras, por causa da sua desobediência. Irmãos, é preciso nós entendermos que quando Deus nos dá algo, quando Deus te dá algo, quando Deus me dá algo, dons, talentos, Ele sempre requer obras, Ele sempre requer ações. Ele sempre requer obras, Ele sempre requer ações, Ele requer a glória. Deus requer a glória, a honra, o poder e a exaltação. Deus sempre requer. Deus sempre requer o poder, a glória e a exaltação. Aquele que semeia, ele colhe. Aquele que semeia muito, ele colhe muito. Aquele que semeia pouco, ele colhe pouco. Aquele que não semeia, ele não colhe. Quando Deus te dá algo, quando Deus nos dá algo, é preciso primeiramente nós termos temor e zelo. Deus, Ele nos dá talentos. Deus, Ele nos dá dons para ministrar na sua obra. Para nós sermos homens e mulheres diligentes. Para nós sermos homens e mulheres melhores, ou seja, aperfeiçoados na sua obra com os seus dons e com os talentos. Os dons e os talentos, eles nos ajudam a servir Deus com excelência. Ou seja, esses dons, eles nos ajudam a servir Deus melhor a cada dia, a nós aperfeiçoarmos, a nós sermos homens diligentes. Então é preciso nós termos cuidado para nós não nos ensoberbecermos, para nós não nos vangloriarmos. Temos o maior exemplo, irmãos, da história: o diabo, Lúcifer, o anjo mais belo que Deus tinha criado.
aquele que comandava os louvores. Vemos que ele quis, ele desejou, ele pensou no seu coração. Ele já começou pecando contra Deus no seu coração, quando ele quis ser, quando ele desejou ser igual ou maior a Deus. E então olha o que aconteceu. Ele pereceu, porque ele não foi diligente. Que o Espírito Santo ele possa falar profundamente a cada coração, e que nós possamos realmente, irmãos, ter zelo com as coisas de Deus, ter zelo com a obra de Deus, ter zelo com a palavra de Deus, com a obra de Deus, com aquilo que Deus pôs em nossas mãos. Porque, como nós aprendemos aqui nesta parábola de Jesus, o Senhor Jesus, Ele vai cobrar de cada um de nós. O Senhor Jesus, Ele vai cobrar Jesus vai cobrar a cada um de nós segundo as nossas obras, segundo aquilo que nós fizermos. Se nós não fizermos aquilo que é a vontade soberana de Deus, ai de nós, porque então nós pagaremos bem caro. Irmãos, a minha oração é: Senhor, eu quero ser diligente, eu quero ser zeloso, eu quero viver a tua obra, eu quero cumprir a tua obra, eu quero naquele dia ouvir na tua boca o Senhor diz: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E tu, o que é que tu queres ouvir de Deus? Pensa bem. O Espírito Santo possa falar profundamente a cada coração, em nome de Jesus. Pensem bem, reflitam, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.